Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas do Facebook, da página Na Identidade do Capoeira. Não esqueçam de se inscrever no canal Camugerê Cultural no YouTube, onde todas as nossas entrevistas são armazenadas para futuras pesquisas, estudos e também estudos da capoeira em geral, né? Agora até me faltou a palavra. Mas vamos lá. Hoje um dia bastante cheio de coisas, né? Cheio de problemas e soluções e tudo mais que a gente teve que ter aí. Então a cabeça hoje está meio complicada. Mas é isso aí, estamos, Mestre Dunga, eu acho que a gente está com um probleminha com o Mestre Cláudio. Não, voltou. Então estamos entrando, pessoal. Se inscreva lá no canal Camugerê Cultural e sejam bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook, atingindo mais de 65 países e parceria oficial Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e Mestre Dunga estamos trazendo Mestre Cláudio, que vai falar um pouco sobre Palmares. Seja bem-vindo, Mestre Cláudio, seja bem-vindo, meu amigo de sempre, Mestre Dunga. Sua fala inicial, Mestre Dunga. Uma boa noite a todos, boa noite, Contra Mestre Fly, boa noite, Mestre Cláudio. Desde já agradeço a sua disponibilidade de poder estar conosco nessa noite, Mestre Cláudio, passando um pouco dos seus conhecimentos a respeito do Quilombo de Palmares, do Zumbi e outros elementos da cultura de Maceió, dos arredores ali, de Palmares, dos palmarinos. Então, Mestre Cláudio, já vou lhe passar a palavra, perguntando, como sempre pergunto, Mestre Cláudio, como é que o senhor conheceu esse mundão da capoeira? Conte para nós um pouquinho dessa sua chegada dentro desse universo, dentro dessa nobre arte. Boa noite a todos, obrigado pelo convite de participar. É uma honra, né? Participar de um programa de uma audiência tão grande e já que me antecederam mestres tão famosos e importantes para a nossa capoeira do Brasil e no mundo. A capoeira eu a conheci com 12 anos de idade, no Rio de Janeiro, e de lá para cá, em toda a minha estrada, eu fui começar a me profissionalizar nela em Maceió, no estado de Alagoas, que eu vim morar em 1982. Alagoas é a terra do meu falecido pai, e eu tinha uma vontade de conhecer, e chegando aqui, eu tive o conhecimento da história do Quilombo e da Serra da Barriga, o que significava para o movimento negro que eu faço parte, essa história de Zumbi. E aí, trabalhando no Estado, que eu sou professor de Educação Física, aposentado já do Estado, sendo mestre de capoeira, eu trabalhei durante esses 35 anos de magistério, dando aula de capoeira em todas as escolas e instituições que eu trabalhei. Então, aqui em Alagoas, eu trabalhei no manicômio judiciário, eu trabalhei no centro de ressocialização de menores, trabalhei com excepcionais portadores de deficiências mentais, síndrome de Down, trabalhei em escola pública, trabalhei em escola privada, trabalhei na Polícia Militar, tive 600 alunos de capoeira na Polícia Militar como defesa pessoal. E todo esse meu trajeto, sempre eu
me encontrava na Serra da Barriga no 20 de novembro. Até que um dia eu fui convidado para trabalhar numa ONG que construiu o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. E aí, obrigatoriamente, eu tive que estudar, né, sobre a história do Quilombo, mas há 1 ano e meio só estudando sobre o Quilombo, e eu tive um desafio da dona da ONG, de que ela só faria uma roda de capoeira lá no platô da Serra, no parque, se eu provasse que existiu capoeira ali. E aí, meu amigo, foi difícil, porque eu li muitos livros e, por incrível que pareça, em nenhum livro eu encontrei o nome capoeira. Em nenhum livro. Eu li Décio Freitas, Edson Carneiro, Flávio Gomes, Franz Post, Hans Staden, né? Tive acesso a documentos de Portugal, mas a palavra capoeira eu não encontrei em nenhum dos livros. Se você me perguntar que eles praticavam uma técnica de guerrilha, onde usavam braços, pernas e cabeças, e derrubar o oponente antes de matar, você vai dizer que é o quê? Judô não, né? Então, nós temos a convicção, né, de que é capoeira que eles praticavam, né? E aí vem a história do Marana, praticado pelos índios potiguares que viviam lá, né, naquela época. Nós temos aí a miscigenação cultural, onde os negros oriundos de Angola se praticava o ligolo, a dança da zebra, né? E ali houve uma miscigenação também com a musicalidade dos brancos portugueses, que também fugiram para a Serra da Barriga na época da invasão holandesa, que se deu aqui no litoral pernambucano, que na época não existia ainda o estado de Alagoas, era o estado de Pernambuco. Então, os primeiros negros fugitivos de um engenho de açúcar que existia numa cidade aqui chamada Porto Calvo, no engenho de Pianco, eles foram levados para a Serra da Barriga pelo Zamba, e ali, então, começou-se a construção desse grande quilombo, que foi o de Palmares, né? O maior de todas as Américas, o Quilombo dos Palmares. Ali viveram cerca de 22 mil pessoas, num trecho de 200 quilômetros, aproximadamente. A capital de Palmares era na Serra da Barriga, onde ali viveram a média de 5 mil pessoas. Para você ter uma ideia, 5 mil pessoas na época era a quantidade de moradores de Recife, da cidade de Recife. Se equiparava a população de Palmares, na capital, Palmares. Está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem, alto e claro. Mestre, eu só vou pedir uma licença para nós podermos nominar os mestres que estão nos acompanhando, e aí eu vou me auxiliar aqui com o contramestre Fly, que já colocou para mim aqui, mestre Giló, Cabeleira, mestre Gera, mestre Limãozinho, mestre Tosta, mestre Besourão, contramestre Frank, contramestre Didi, contramestre Cadeirudo, mestre Petucci, mestra Renata, contramestre Baranal. São algumas das pessoas. O mestre Jones entrou agora, o mestre Jones também fazendo bastante atividade aí nas redes sociais também. Uma boa noite a todos que chegaram. E o mestre espanhol aqui do Rio Grande do Sul também está conosco. Por enquanto é isso aí. E me diga vamos voltar um pouquinho, mestre Cláudio. Me diga como é que se constitui o Quilombo de Palmares. Por que naquela região? Por que as pessoas fugiram para lá? Vamos começar por aí. Por que o Quilombo dos Palmares tem essa importância e por que o pessoal foi para lá? Na verdade, o Quilombo dos Palmares é um dos maiores de todas as Américas, mas no Brasil existiram outros. Então, nós temos aquela localização de Pernambuco como tendo um grande número de escravizados na época, e devido a essa luta de resistência, a Serra da Barriga era um local
muito propício para se esconder, devido à sua geografia. E como os índios tinham uma certa ligação com os negros naquela época, esses índios é quem receberam os primeiros negros fugitivos dessas senzalas. Então, a Serra da Barriga, ela era estrategicamente o melhor local para se esconder. Você sabe que daquela época das fugas, que começaram a cada vez incomodar mais o rei de Portugal e os senhores de fazenda, foi uma dificuldade muito grande deles poderem se libertar, né? Tanto é que, no início de Palmares, só se via homens, não se via mulheres. Era difícil a mulher conseguir fugir, era difícil as crianças conseguirem fugir, é difícil os mais idosos, os anciãos fugirem. Então, ela se construiu inicialmente só com homens. Porém, a primeira rainha foi uma mulher, é a Aqualtune, que a Aqualtune era a mãe de Gangazumba, na verdade. Mas mesmo antes dessa princesa Aqualtune chegar no Quilombo, chegar na Serra da Barriga, já existia uma líder, né, feiticeira, uma xamã, chamada Cutirene, que foi depois de Cutirene que assumiu a primeira rainha do Quilombo dos Palmares, a Aqualtune, para depois vir Gangazumba, para por último vir Zumbi dos Palmares. Mas essa luta de libertação, ela se deu muito, vamos dizer assim, evolutivamente mais na Serra da Barriga do que nas senzalas. Era muito complicado para o negro se libertar, né? Tanto é que muita gente pergunta, a capoeira nasceu na senzala? Eu entendo que não. Eu entendo que ela nasceu no Quilombo, porque foram os quilombolas que voltaram para resgatar os escravizados. Eles iam lá, eles saqueavam as fazendas. Isso no início, né, por volta de 1597, que a história conta que a destruição de Palmares, da capital, se deu na madrugada de 6 de fevereiro de 1694, e Zumbi veio a morrer 1 ano e meio depois, na Serra dos Irmãos, também numa cidade chamada Viçosa, aqui no estado de Alagoas, no dia 20 de novembro de 1695. E uma outra coisa, mestre, me diga assim, ó, primeiro fazer uma referência aqui a algumas pessoas que entraram, o professor Gato Negro, lá do Rio Grande do Norte, que já pude visitar ele na sua academia, foi muito bem recebido, né, e espero um dia poder retribuir essa visita, professor Gato. E quem mais aqui, que eu vi que entrou, o mestre Zimbelê, né, mestre Zimbelê, alguém mais, e o pessoal que está chegando. E eu pediria já... Contramestre normal também. Contramestre normal. Tem mais alguém que eu vi aqui, que é o mestre Tosta também, acho que não está na relação ali. Falamos? Então tá. Monitor Ogro, Camugeri, eu já pediria que o pessoal que está assistindo pudesse compartilhar nas suas redes sociais, né, como a gente sempre pede, para que mais pessoas possam acessar. Indo adiante, fale um pouquinho da estrutura agora, mestre, dali dos quilombos, quantos quilombos tinham, como é que eles se relacionavam entre si, os quilombos, porque Palmares é uma região toda, né? Não é um quilombo só. Conte um pouquinho dessa estrutura para nós, mestre. Era chamado de mocambos. O quilombo era composto por 12 mocambos fixos e 2 móveis. Então, essa área de 200 quilômetros que existia desde a Lagoa de Madalena do Sul até lá em Pernambuco, em Siriaém, toda essa área era distribuída em vários mocambos, né? Cada um com seu líder. Zumbi era um deles, né? Ele era líder de um desses mocambos quando ele chegou, né? Porque Zumbi foi
foi capturado uma das destruições de um dos mocambos e foi dado de presente para um padre lá em Porto Calvo, Antônio Melo, que o criou até os 15 anos. Zumbi, segundo as histórias, ele aprendeu latim, ele era um camarada que era muito curioso, e toda vez, como ele era coroinha da igreja lá, toda vez que vinha alguém que tentou destruir o quilombo e não conseguia, voltava contando as histórias dos quilombolas, que eram muito perigosos, que eram muito violentos, eram muito isso, muito aquilo. E Zumbi apaixonado por aquela história, até que um dia ele resolveu fugir para se encontrar novamente onde ele nasceu. E aí algumas pessoas perguntam, Zumbi era sobrinho de Gangazumba? O que acontecia era o seguinte, como se praticava poliandria no Quilombo dos Palmares, nós temos a bigamia, né? Nós temos a poligamia e tem a poliandria, que a mulher tinha 5 homens. Então, quando nasciam as crianças no Quilombo, ninguém sabia que era o pai, sempre era chamado de tio. Então, a história de Zumbi com Gangazumba, dizendo que ele era sobrinho de Gangazumba, se dá também devido a essa historicidade da poliandria que era praticada lá. Então, a construção desse quilombo, que era composto por 12 mocambos fixos e 2 móveis, é que fazia total resistência a essa luta de libertação. E era um sistema de reinado, Gangazumba era um rei, a mãe dele, a Qualcuna, era uma rainha, e lá era muito rígido. Muita gente pergunta, Zumbi escravizava também negros. Não era isso. O sistema de reinado existia regras que todo mundo devia obedecer. Se um quilombola fosse pego estuprando alguém, matando, qualquer ilícito, ele era ido exemplarmente em praça pública. E essa resistência foi quase 100 anos, né? Que o Palmares durou 97 anos, para ser mais exato. Vou dar um pulinho só e depois eu quero voltar a história em si. Mas se alguém visitar Maceió, mestre, como é que faz para chegar no Quilombo? Tem ônibus? Como é que... Vamos falar um pouquinho quais as festas que acontecem no Quilombo, que dias melhores para poder se visitar. Existem espaços de discussão lá. Por favor, comente um pouquinho para nós sobre isso. A Serra da Riga, ela é tombada como patrimônio, hoje até do Mercosul, né? E é um espaço de visitação pública, gratuita, né? E quando você chega lá, você tem todo aquele aparato, vamos dizer assim, de infraestrutura, com as placas, contando as histórias, existem áudios, né? Um na voz de Leci Brandão, um outro áudio na voz do Tony Tornado, um outro na voz de Djavan, outro na voz de Carlinhos Brau e um musical da Leila Pinheiro. Então, você, além da história escrita, né, nas placas, contando toda aquela história da Casa de Ervas, do Palácio de Palmares, do Muxima, né, do Batucajé, que é a dança ao som dos tambores, essa estrutura toda ela foi montada para receber turisticamente o que era recebido todo 20 de novembro sem nenhuma parada até de sombra. Era um sonho do movimento negro ter esse museu ao céu aberto, onde você pudesse se abrigar e conhecer a história com um pouco mais de conforto. Mas o local, por si só, ele já é mágico, não precisaria nem disso, como nunca precisou durante anos. A gente subiu a serra, né, pela história, pelo solo sagrado, né, pela energia do lugar. Eu levei 2 mestres, certa feita, alguns mestres eu já recepcionei lá na serra, né? Mestre Tony Matéria, mestre Márcio Escola,
né, de Santos, mestre Gavião, do Rio Grande do Sul, e todos eles, quando pisam no local, eles choram de emoção. A energia, não sei se você sentiu a mesma coisa quando você chegou ali na Lagoa dos Negros. A energia é muito forte. Não sei se o contramestre já esteve lá, mas é uma coisa assim que fica para sempre. E eu particularmente recebia. Não esteve, não? Não, ainda não. Eu terei o prazer de recepcioná-lo o dia que você vier, viu? Eu quero estar presente para ajudar você a viajar na história, que é muito linda. Então, aquele local ele foi construído nessa intenção de dar um conforto para você conhecer a história. E aí, de Maceió para lá, é uma média de 80 a 90 quilômetros de distância, né? E a Serra da Barriga fica na cidade de União dos Palmares, a 5.000 metros de altura do nível do mar. Da cidade, da rodoviária até lá, são 9 quilômetros, né? E é um local mágico. E existe sempre algum guia de turismo da prefeitura que acompanha os visitantes. Quando você chegando na cidade, onde é que a secretaria aí recebe o povo? Né? Secretaria de Turismo ou de Cultura, né? Sempre vai ter um técnico turístico lá, que é o Cleiton, né? E a Dandara. Esses dois é que eu vejo recepcionando pessoas lá. Eu faço parte de um grupo chamado Anajô, que é do Movimento Negro, e nós também fazemos um projeto chamado Palmares in Loco, e nós recebemos muitos estudantes, muitos professores universitários, né? Recebemos já oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro lá, nós recebemos muita gente lá com esse propósito de conhecer a história, mas se você for mesmo sozinho, você vai ter essa possibilidade de conhecer a história no Quilombo dos Palmares, pelo espaço, né, turístico que é montado lá. Tem um restaurante também, o Baobá, que é da mãe Neide, que ela também recebe muito bem as pessoas no seu restaurante, que é um restaurante típico, específico da culinária afro-brasileira, né? E lá em cima é o espetáculo ao céu aberto, né? Tem lá também um espaço onde foi jogada a cinza do José Abdias Nascimento, né? Um homem de uma importância para o movimento negro nacional e internacional muito grande, né? Onde está colocada a cinza dele, onde foi plantada uma árvore chamada Baobá, que é uma árvore africana. Mestre Cláudio, antes do mestre Dunga dar prosseguimento e também fazer algumas perguntas para o senhor, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que me veio agora com a sua fala. Essa questão da visitação, do turismo aberto, também gratuito, existe algum sistema de segurança ou alguma coisa desse tipo para que cuide com que os turistas não mexa ou não altere algum objetos, casas ou tudo mais que foram deixados ali para visitação? Tem sim, tem sim. A Fundação Palmares, ela tem uma empresa, Alserve, que cuida com uma guarda florestal, né? Que acompanha sempre toda a visitação, que protege o patrimônio, né? Não é uma coisa assim aberta, porém sem cuidado. Nós temos lá também pessoas que fazem a higienização do lugar, fazem a limpeza, né? Até alguns funcionários de lá moram na própria serra. Então, é tudo muito bem cuidado. Depredar, né? Você, no dia 20 de novembro, quando você termina e encerra as festividades, todo mundo tem que descer às 17 horas. Se você for lá às 19 horas, você não encontra mais nenhum papel no chão.
fica tudo limpo, é sempre limpo, sempre bem cuidado, o gramado, a vegetação, né, de maneira geral, é sempre muito bem preservada pela Alseg, pela Fundação Cultural Palmares. No posto 2 existe a guarda, ela fica no posto 2. Todo mundo que chega lá, vem fazer uma visita, sou de tal lugar, assina um livro de presença, dizendo de onde você veio, qual a cidade, quantas pessoas vieram naquele ônibus. Só no dia 20 de novembro, devido ao cerimonial, que aí vem autoridade, né, do governo federal, né, do governo estadual, é que a coisa é mais controlada. Não é com a mesma facilidade você vai subir a serra. Aí é uma coisa restrita. Mas de segunda a domingo você pode subir sem problema todos os dias, de 7 às 5 da tarde para a visitação. Se o contramestre Flávio já tiver alguma das imagens aí para ir colocando, tranquilo. Uma outra coisa que a gente quer o pessoal que quiser fazer perguntas sem problema nenhum, coloque aí que a gente vai fazendo as perguntas aqui para o mestre Cláudio sem problema nenhum, pode fazer. Queria também saudar o mestre Orca que está conosco, grande amigo. Hoje não estou com a caneca dele, hoje estou com a caneca do Berimbau de Ouro, né? Do qual sou conselheiro, mas normalmente eu apresento a caneca do... Muito legal. E, tá, vamos... Eu não tive nada disso. O Orca já está me devendo. Você pode me mostrar a caneca, ele já está me devendo. Porque ele com o Máximo, né? Eu só recebi meu berimbau mesmo, agora caneca, camisa, boné, máscara de Covid, não recebi nada. Já vão cobrar o Orca. O mestre, um abraço, Orca. O senhor já colocou sobre a questão da escravidão. Então, o André fez uma pergunta se houve escravidão em Palmares, o mestre já tocou nesse assunto, da questão da escravidão. Aqui nós temos uma foto, acho que o senhor pode comentar essa foto aí, mestre? Esse aí é um exemplo de como era a organização, né, das ocas. E se confunde muito com as ocas indígenas, né? Você deve ter percebido que lá no platô da Serra foram construídas 3 ocas para poder mostrar que lá também havia a participação de moradores índios, que, aliás, numa pesquisa arqueológica que foi feita pelo arqueólogo Scott Allen, ele descobriu que na Serra da Barriga já existia ossos desde 1200 depois de Cristo. Tanto é que, para se construir esse parque no platô da Serra da Barriga, precisou se fazer, primeiramente, um estudo arqueológico para poder liberar a área para poder ser construído, entende? E aí, o IFAM, né, que é o responsável por esse patrimônio tombado, delimitou a área que foi construído o parque. E, durante essas escavações, esse estudo arqueológico, que já começou há muitos anos atrás, se encontrava apenas urnas indígenas, ossos indígenas, cerâmica, louças, tudo da época de índio. Eu não sei se dá para me explicar aqui na imagem. Vou botar esses 4 dedos aqui. O estudo arqueológico ele se faz em camadas. A primeira camada é a mais recente. Está dando para ver aí, mestre? Dá para ver. Estamos entendendo bem. Eu vou refazer. O estudo arqueológico... Pronto. Essa primeira camada ela foi arrastada para as encostas para poder planear a Serra da Barriga para receber o povo no 20 de novembro.
Então, quando veio o estudo arqueológico, se encontrou mais coisa de índios do que de negros. No final da Serra do Quilombo, existia 70% de negros, 25% de índios e 5% de brancos. Então, quando ele foi feito esse estudo arqueológico no final do Quilombo, pouco se encontrou dos negros, porque foi arrastado, foi raspado daquela área. Posteriormente a isso, descendo as encostas, começou a se aparecer mais coisa do negro. Tanto é que um dos historiadores, um jesuíta, um padre, cita que na Lagoa dos Negros, que ficava lá embaixo, ele disse, está escrito assim no livro: mal dava para se pisar no solo tamanha quantidade de cabeças decepadas dos seus corpos. Você imagine o que aconteceu ali. Naquela lagoa onde as crianças brincavam, tomavam banho, as mulheres lavavam roupa, lavavam louça, né? Era mais uma área de lazer delas, e ali foi feita uma carnificina enorme. E eles, naquela época, eles tinham o costume, depois de matar, decepar. Tanto é que o zumbi, né, segundo algumas pessoas, ele era uma lenda, ele era imortal, porque às vezes o camarada ia lutar num mocambo, conseguia aprisionar o chefe daquele mocambo, cortava a cabeça dele e levava para o governador dizendo: matei zumbi. Mas ele matou um chefe de mocambo que não era zumbi. E o mocambo não era todo o Quilombo. E aí, daqui a pouco, aparecia outro chefe, outra liderança, e outro mocambo, aí dizia: zumbi não morreu, ele é imortal. Ele só foi conseguir ser identificado na sua morte, em 20 de novembro de 1695, porque Antônio Soares, que era um quilombola, avisou o Domingos Jorge Velho: ó, quando eu abraçar o cara, é ele. E aí mataram ele. Isso já na Serra dos Irmãos. Perfeito. Nós vamos chegar nessa história ainda, mas vamos segurar um pouquinho essa história. Conte um pouquinho para nós dessa foto. Cadê a foto? Não apareceu para o senhor aí? É. Bonito, não é? Essa festividade se dá sempre dia 20 de novembro. E ocorrem rodas lá no local, nesse dia, mestre? Simultâneas, várias. Quando eu trabalhei numa secretaria aqui no estado de Alagoas, na Secretaria de Defesa de Minorias, eu distribuí no carro que eu estava, uma picape, 1.350 garrafas d'água. É a média de capoeirista anual que se vê nesse platô no dia 20 de novembro. Em 2004, eu fiz um projeto Abraço à Serra, e eu fiz várias rodas, uma dentro da outra, vários círculos, um dentro do outro, como através de um caracol que nós fizemos, e ocupamos toda a área central do platô. Essa é a foto mais bonita que eu já tive da Serra. Vários capoeiristas de vários grupos, de Alagoas e de outros estados que vêm, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, que vão nesse dia para lá no 20 de novembro. É uma energia muito boa. Quando mais Fly, faz um favorzinho para mim, afasta um pouquinho a foto, afasta um pouquinho ela só, não aproxima, afasta, que eu quero ver se dá para ver todo o platô. Ah, não tá, mas isso, esse aí é todo o platô, mestre? Esse aí é todo o platô, e o resto é ribanceira? Como é que funciona? 10 mil metros quadrados. O resto é ribanceira. São 10 mil metros quadrados. Perfeito. Contramestre faz, também pode trocar, colocar uma daquelas fotos do campinho que eu botei ali para nós, faz favor. Uma outra pergunta que surgiu aqui, deixa eu achar aqui, tá?
Ó, chegaram também aqui para nos assistir o mestre Polaco, aluno do mestre Paraná do Rio de Janeiro, mestre Peixinho Moreno, que é aqui do Rio Grande do Sul também, está conosco. Tem uma... o contramestre Salgado fez uma pergunta assim, foi falado da primeira rainha. Uma outra que muitos falam é de Dandara, que seria a mulher de zumbi. Ela existiu mesmo? Olha, Dandara, o nome Dandara, ele foi criado, na verdade, para representar as mulheres guerreiras do Quilombo dos Palmares. Algumas pessoas entendem que ela foi mulher de zumbi. Nas minhas pesquisas, não. Cacaregues, ele não afirmou, mas ele deixou entender que Dandara era mulher de zumbi. Não sei se você assistiu o filme O Quilombo de Cacá Diegues. Sim. Pronto. O Cacá Diegues, ele é uma pessoa fantástica, tem o maior carinho e respeito, mas você há de convir que o filme, como todo filme, mesmo que seja uma versão quase que verídica da história, existe também a ficção científica, existe também o romancismo, existe também a parte do amor, a parte da amizade, né, da cumplicidade, que eu acredito que o Cacá Diegues demonstrou muito bem nesse seu filme. Porém, eu li um livro chamado O Capitão Mouro, e quem puder ter a oportunidade de ler esse livro, que é do Valci Carrasco, da editora FTD, eu aconselho a ler, porque ele também conta uma história muito bonita do Quilombo, e ele eu não sei os senhores, né? Mas, para mim, a validade, o valor de um livro está na referência biográfica. Acho que, por exemplo, Valdeluí Rego, ele tem uma média de umas 300 referências biográficas no livro dele. Capoeira Angola, um estudo etnográfico. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. E o Valci Carrasco, ele que escreveu esse livro, ele também tem muita referência bibliográfica muito importante, que nós podemos também se guiar muito por ela. E no livro do Valci não consta que Dandara tivesse sido mulher de zumbi, entendeu? O contramestre eu enviei também, vai trocando as fotos para nós aí, se tu conseguir. Posso falar? Pode falar, mas mestre. A gente entende que Dandara representa as mulheres guerreiras, hein? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, mestre, tem uma outra pergunta que nós temos aqui, que é o seguinte, ó. Na verdade, tem mais de uma, né? Mas vamos lá. Mestre Petucci pergunta: Mestre Cláudio, como era o sistema de convivência na relação no que se refere à sexualidade? Eram as mulheres que dominavam nas relações dentro dos quilombos e dos mucambos? Sim, é o que eu falei, a poliandria, né? Era a mulher que a primeira rainha foi uma mulher, né? A Cotilene era a grande leoa, né? Mulher guerreira. A Aqualtune era a grande comandante, né? Então, como praticava-se a poliandria, porque era muito difícil ter mulher lá, então eles resolveram uma mulher chefiar, comandar 5 homens. E aí, essa prática fazia com que elas que eram comandantes dos homens, ela que determinava, ela que cuidava da prole, ela que cuidava do bucambo quando eles saíam para caçar, eles saíam para guerrear, e muitas das vezes, quando os homens não estavam no mocambo, quem defendia eram as mulheres. Eram mulheres guerreiras. Outro dia eu participei de uma live com uma capoeirista muito inteligente, inclusive mandou um abraço para você, a Mônica Beltrão. Assim que terminou a live com ela disse logo: as mulheres querem falar
as mulheres quilombolas. Estamos querendo outro momento para tratar das mulheres quilombolas. Realmente é uma coisa que é muito significativa, entendeu? Eu acho que a mulher no quilombo ela tem uma importância fundamental. Uma outra pergunta que nos surgiu aqui é aquela questão da relação. Peraí, deixa eu só achar aqui. Se Gangazumba foi preso, quando ele volta, ele foi assassinado por Zumbi. O que o senhor tem para nos contar dessa relação entre Gangazumba e Zumbi? Aqui uma foto do filme, né? Se não me engano. Não estou enganado, aqui é uma foto do filme. Zezé Mota. Era papel de Dandara. E o Zumbi, quem fez o papel de Zumbi foi o Antônio Pompeu, que já é falecido ele. Não foi esse aí, não, que fez o papel de Zumbi, não. Foi Antônio Nós Pompeu. Temos uma outra foto também. Vamos ver aqui. Aqui nós temos uma foto. Então, aqui é a foto da capa do filme, né? Nós temos uma foto da capa do filme. Também Antônio Tornado. são fotos do filme. O Antônio Tornado fez o papel do Gangazumba. Isso. Hein? Isso aí. Se tu achar uma foto do Zumbi, de quem fez o filme Zumbi, agora, o Zumbi... Posso. Possa falar. Antônio Pompeu. Uma então... coisa que né, eu quero responder da pergunta que você fez. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Existe uma diferença que eu acho que é importante frisar. Gangazumba era estrategista, era um camarada muito instruído, camarada muito antenado com o que acontecia do outro lado do oceano, o que acontecia em Portugal, em outros países, ele tinha conhecimento. E ele era um cara muito polido, muito político. E aí o governador de Pernambuco, na malandragem, fez uma proposta para o Gangazumba. Se você sair daí, de onde você está, e vem aqui para o Cucaú e trazer todos os quilombolas, eu vou dar alforria a todos os nascidos no quilombo. Veja bem, daria alforria a todos os quilombolas nascidos no quilombo. Porém, os dali para frente voltariam a ser escravos. Percebe? Ele queria acabar com toda aquela estrutura, porque Palmares ela estava se tornando uma nova república federativa no Brasil. Era muita gente que estava sendo resgatada das senzalas para o quilombo. A Gangazumba já ia fazer esse acordo. Só que Zumbi e alguns chefes de mocambos disseram, não, nós não queremos esse acordo. Mesmo porque a Serra da Barriga, como eu trabalhei na construção do parque, a agência de água e esgoto então, fez uma pesquisa na Serra e encontrou 22 fontes de água mineral. Ou seja, ali tudo que... ele aí, Antônio Pompeu. Ele fez o papel de Zumbi. Então, estrategicamente, você vê que no final do quilombo, os senhores de engenhos, né, circunvizinhos ao quilombo, passaram a ser amigos dos quilombolas. Faziam transações comerciais, porque lá na Serra se plantava macaxeira, tudo que se plantar ali, se for lá hoje, você vai ver muita mangueira, muita jaqueira, né, laranja, aquela terra é muito fértil. Então, o Zumbi não quis sair do quilombo, da região dos quilombos, para lá, para ficar à mercê do governador de Recife. E aí houve uma racha. Entre Zumbi e Gangazumba. Alguns dizem que o Gangazumba foi envenenado.
e outras dizem que ele se suicidou. No filme de Cacá Diegues, aparentemente, a mulher de Gangazumba, né, quem fez o papel dela foi Lucinda, se não me engano, né? Ou foi Lucinda ou foi Vera Fischer. Serviu o chá para ele e ele morreu. Ali pode-se entender que ele suicidou-se, ele disse, me traga que eu quero morrer, para essa humilhação que eu passei, ou então ele foi envenenado para ele não entregar para o governador de Pernambuco o local onde ficava o Quilombo dos Palmares. Essa dúvida o Cacá Diegues deixou na nossa cabeça. E tem a Dama de Ferro também no filme, né? Que é quem faz o papel é a só que eu citou agora ela aí, bom, não vou lembrar, mas é isso, né? Vera Fischer. Ou Lucinha Lins ou Vera Fischer. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, mestre, agora uma pergunta minha. Como é que está a relação da Fundação Palmares hoje com o Quilombo? Você liga? Eu não falei nem falei. Ele agora quer. Você, olha, da rasteira e mestre, é problema. Não, eu não vou fazer, não vou tecer nenhum comentário político, mas evidentemente a gente tem que abordar o que está acontecendo hoje, né? A fala do presidente da Palmares é de que para a capoeira não foi emenda parlamentar que eu não vou aprovar. Para ele, o 20 de novembro deve ser extinto, né? A comemoração do Dia da Consciência Negra. Ele quer que se enalteça mais o 13 de maio, né? E a Princesa Isabel. Então, eu como essa postura da fundação com esse novo presidente é uma coisa recente, que ainda não chegou no 20 de novembro, eu também não posso nem afirmar que no 20 de novembro não vai se comemorar ou que não vai acontecer mais nada de evento, né, patrocinado pela Fundação Palmares. Porque ali é uma área tombada, aquele pertence ao governo federal. Nem o prefeito de União dos Palmares tem ingerência na área tombada. Veja bem, a área tombada começa a partir do quilômetro 2 da subida da serra. Então, a ingerência da utilização do parque, numa data como essa, eu já não posso dizer como será este ano. Mas se for com esse novo presidente da Fundação Palmares que está aí, eu acredito que pouca coisa vai ser comemorada, né? Pouca coisa vai ser... Se bem que a ata do movimento negro não vai acabar aí. Nós vamos continuar ocupando aqueles... A não ser que ele bote a Polícia Federal lá no pé da serra, e ninguém sobe. Aí a gente vai ter que escalar, porque eu conheço os caminhos lá por onde o Zumbi fugiu, uma trilha. É uma coisa que eu estou devendo aos mestres de capoeira de Alagoas. Eu tentei levar eles para ver a trilha por onde o Zumbi fugiu e choveu cântaros. A gente, nesse dia, empurrou até ladeira com ônibus no barro, na serra. Agora não, que já está toda pavimentada a estrada, né? O ônibus já chega até lá. Mas o meu entendimento é esse, sabe, mestre? Está difícil. Não, difícil. Eu nem quero entrar também, né? Como a gente, como entrevistador aqui, a gente vai aprendendo a fazer o programa fazendo ele, né? A gente nunca teve a pretensão de ser um programa, na verdade, e ele foi acontecendo. Não tem como fugir da questão política, isso é óbvio, né? Mas a gente não queria entrar nessa questão política partidária, não, mas pelo menos contextualizar como é que nesse momento o movimento negro está enxergando isso, porque para nós,
e eu que estive lá, é super importante a gente poder ter o acesso a Palmares. Palmares precisa continuar sendo cuidado, porque aquilo ali é uma parte da história do nosso país extremamente relevante. Essa é a minha preocupação. Agora, a política partidária, isso aí são lutas que a gente tem que fazer para além das entrevistas, né? Essas lutas a gente faz para além das entrevistas. Nas entrevistas, a gente quer saber como elas estão contextualizadas, né? E saber posicionar. Não, eu brinquei com você. Não, perfeito. Eu brinquei com você, mas a verdade tem que ser. Não é, eu não estou aqui defendendo política, não. Eu estou defendendo o ato em si, o fato em si. A gente não pode negar, né, que está havendo um boicote à nossa história. Está havendo um boicote à nossa ancestralidade. Eu estou falando de ancestralidade, é uma coisa que está muito lá atrás e que hoje a gente está vendo ser desrespeitada. Não é uma questão de dizer, para mim, Zumbi era gay. O camarada na Bahia, porque quando Zumbi assumiu, ele acabou com a poliandria, porque já tinha um número de mulheres suficiente que não precisava cuidar de 5 homens. Aí ele acabou. Aí o cara da Bahia disse, não, o Zumbi era gay porque ele acabou com a obrigatoriedade das mulheres de terem 5 homens. Olha só. Quer dizer, isso aí é uma viagem. Mas a postura de um presidente de uma fundação que foi criada para resgatar, para resgatar o que negro perdeu, de repente ele diz que não era herói nada, que não deve se comemorar o Dia da Consciência Negra, e, sabe, não tem como você se calar diante disso, e o movimento negro não vai ficar calado, não vai ficar calado, é uma questão mesmo de... E uma coisa, mestre, assim, ó, essas pautas de dizer que se Zumbi era gay ou não, o que acrescenta isso na história? Nada, não faz diferença nenhuma, né? A luta dele é a grande coisa que a gente tá defendendo e está lutando aqui. Se ele era gay ou não, isso aí importa só ele e o namorado dele, ou as namoradas que ele teve, ou as mulheres que ele teve. Até porque historicamente a gente sabe que homossexualidade é o que mais tinha, né? Historicamente falando, em diversos povos, era o que mais tinha. Então, se tivesse ali no quilombo também, vai importar o quê? Exatamente, mestre Dumbo. Bom, mas aí é que você falou. A questão não é se discutir a sexualidade de ninguém. A questão é querer denegrir, querer diminuir, querer desqualificar. Entendeu? Essa é a questão. Porque, de repente, o ser gay, para o próprio presidente da Associação de Gays da Bahia, para ele é a coisa mais legal, mais natural do mundo, mas ele quer mostrar, ele quer aparecer. E a nossa história, vocês sabem que ela foi escrita pelo branco. Ela não foi escrita pelo negro. A nossa história é eurocêntrica. Eu, na minha 6ª série primária, no meu livro de história, mostrava Domingos Jorge Velho como um fidalgo português. Desbravador, tinha um chalão, São Paulo. Com plumas, usava um lenço de cedo no pescoço. Eu aprendi isso. Ele era um mocinho e Zumbi era um bandido. Desbravando então, São Paulo adentro, cavando trilhas entre bandeiras e como era o outro? Ele desbravava, era uma coisa heróica o que ele fez, né? Domingos Jorge Velho era um herói, né? Pois é. O maior matador de índio. O maior matador de índio que eu conheci foi Domingos Jorge Velho. E aqui em Alagoas tem uma cidade que foi dada as terras, né, em homenagem a ele. Ele tem um busto dele na cidade. Atalaia. Então, por exemplo, eu não sei se eu posso falar aqui, não sei se tem alguma
remanescente de quilombo aqui. Mas, por exemplo, se eu vou para a Serra da Barriga, mato 5.000 pessoas, salgo a serra, a terra, para ninguém plantar mais nada, e, de repente, aparece a 5 quilômetros da cidade uma comunidade remanescente de quilombo. Se foi destruído para não ter mais, como é que uma comunidade é construída ao lado da Serra da Barriga? E aí fica aquela incógnita. Esses remanescentes foram os mocinhos ou os remanescentes foram os bandidos? Então, muita coisa da nossa história, ela tem duas versões. E uma normalmente é contada pelo branco. E a outra é contada pelo negro. O que nós conseguimos nessa luta aí do movimento negro é resgatar a nossa história, resgatar a nossa visão de mundo, diferente do que foi contado nos livros de história na nossa época de adolescência. Eu, pelo menos, tenho 65 anos de idade, eu posso dizer que eu tenho de vida, né? Vocês aí, tudo menino novo, não é a mesma coisa. Pelezinha lisa, né? Não é? O mestre, vamos adiante um pouquinho na história, vamos adiante, vamos... Como é que Zumbi foi pego? Como é que o quilombo foi derrubado? Conta um pouquinho para nós. Zumbi traiu, que é uma pergunta que surgiu aqui. Zumbi chegou a trair também o quilombo. Como é que foi esse final de Palmares, mestre? Conte para nós um pouquinho. Não, o Zumbi foi traído. O Zumbi foi traído, ele não traiu, ele foi traído. Existia, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, em algum momento da história, que a serra teve um nome chamado Cerca Real dos Macacos. Então, existia uma proteção muito forte naquele entorno da Serra da Barriga. E na madrugada de 5 de fevereiro, quer dizer, aí você vai dizer assim, não é que Domingos Jorge Velho chegou com 6 canhões, né, em carroça, e de lá de baixo conseguiu, através de uma contracerca, eles construíram uma contracerca. Aqui está a cerca, ele construiu uma contracerca aqui, ó, para poder se proteger das flechas, das lanças, dos tiros, que eles lutaram até o fim. E aí eles conseguiram chegar com os canhões lá, mas foram 97 anos de tentativa, minha gente. Até eles conseguirem fazer uma estrada carroçável. Até chegar naquele ponto, foi muitos anos de tentativa, de destruição, de luta, e aí, com os canhões, eles conseguiram destruir Palmares. E Zumbi, que foi atingido, né? Ele morreu coxo, ele ainda conseguiu descer, né? Descer um desfiladeiro no outro lado da chegada dos agressores e foi morrer numa cidade a 70 quilômetros dali da serra, que foi a cidade de Viçosa, na Serra dos Irmãos. Isso foi morto porque o cara disse, aquele lá, quando eu não abraçar, você já sabe que ninguém sabia que era Zumbi. Só quem conhecia ele, só quem convivia com ele. Então, ele foi traído. O nome do camarada é Antônio Soares. E aquele negócio, mestre, que tem acho que é um sumidouro, né, de água, que ele ficou escondido lá dentro daquele espaço lá na Serra dos Irmãos. Isso é real? O que o senhor tem de informação sobre isso? Você já está convidado. A próxima vinda a Alagoas, eu vou levar você lá. Com certeza. É o chamado sumidouro. Tinha uma queda de água. Os moradores daquela cidade chamam de caldeirão. É um buraco nas pedras onde a água do rio
faz uma cachoeira e cava buracos nas pedras, e se você cair ali, que nem morreu um professor tentando salvar um aluno da escola que ele levou para lá, o aluno escorregou na pedra, caiu dentro do rio, o professor foi tentar, morreu os dois. Então, ali, Zumbi se escondia ali, no sumidouro. A última morada de Zumbi foi ali. Aqui o mestre Limãozinho está perguntando, tem uma... Conta-se algumas histórias que, na hora de invadir o quilombo, os guardas de Palmares estavam dormindo, né? Tinham adormecido, e aí o mestre Limãozinho, em cima disso, pergunta se o traidor era negro ou branco. O mestre Limãozinho está perguntando, fazendo uma referência também ao mestre Moraes, que chegou também, meus respeitos, mestre Moraes, sempre, e diga um pouquinho para nós, como é que eles chegaram, e eu fico pensando, assim, lembrando da Serra da Barriga, né, como é que realmente o canhão sobe até lá? Como é que as carroças conseguem levar esses canhões até lá? Não, eles ficam lá embaixo. Não. Elas ficam no pé da serra. Fica lá embaixo. Eles construíram uma contra-cerca e ficaram postados atrás dessa contra-cerca. Entendeu? Na história do Brasil, quer dizer, eu acredito que na história do mundo, foi a única vez que se usaram canhões para dentro do seu próprio país. Porque os canhões são feitos para atacar os inimigos que vêm de dentro do Brasil, não é verdade? Mas dessa vez eles destruíram Palmares com esses canhões lá de baixo. Entendeu? E não foi uma traição. Não foi uma traição de ninguém para dizer que se foi negro ou se foi branco que traiu, não. Houve essa invasão e que não tem esse traidor, não. Todo mundo dançou junto. Entendeu? Seria uma coisa muito pontual. Um vigilante para vigiar, não. Perfeito. E quantas pessoas foram mortas nessa invasão? Tem relatos sobre isso? Uma média de 5. Uma média que viviam na capital de Palmares era 5.000 pessoas. Mas elas foram dizimadas, o quilombo acabou nesse dia, não existiu, acabou-se o quilombo nesse dia, ele continuou existindo, tiveram outros reis depois de Zumbi, como é que funcionou, como é que ficou o quilombo depois dessa invasão? Não, o quilombo nunca morreu, nem não morrer. O quilombo de Palmares é 200 quilômetros de extensão. Há relatos que em 1708 ainda encontraram quilombolas, em 1700 e pouco. A destruição de Palmares se deu em 1695. Não, 1694. Zumbi vai morrer em 1695. Então, a capital de Palmares tinha 5.000 moradores, mas o quilombo era 22.000. Há historiadores que dizem que tinha até 30.000. Então, aquilo ali não foi dizimado no dia só, não. Não acabou assim. Houve mudanças, houve muito mudança de território. A luta, até hoje, nós temos assim. Aqui nós temos 69 comunidades remanescentes de quilombos em Alagoas. Na Bahia, se não me engano, são 400 comunidades. Imagina. Não, são 400 e poucos municípios. Desculpe, fiquei bloqueio. São menos. Mestre, me diga uma coisa, o que foi, quando capturaram e mataram Zumbi, conta para nós a história dele, o que foi feito com o corpo dele? Deceparam a cabeça dele, cortaram o pênis dele e colocaram na boca, porque naquela época a maior desonra que poderia acontecer para um homem é ser decepado seu membro, né? Era o símbolo da masculinidade.
Então, fizeram tudo isso para agredir mesmo as pessoas na praça de Recife, para mostrar que naquele momento o Zumbi não existia mais e que acabou-se o quilombo. Perfeito. Mas, como eu falei para você, tem um padre que falou que naquela região da Lagoa dos Negros mal dava para se pisar tamanha quantidade de cabeça decepada dos seus corpos. Ou seja, era um costume da época, decepar depois de matar a cabeça. Mestre, eu li em algum momento, lendo essas histórias, que se abateu uma peste em Maceió. Não é Maceió, né, que o senhor disse? Como é que se chamava antes? Toda aquela região ali do continente. Bom, houve uma peste e o pessoal, porque lá no Quilombo não tinha atingido a peste, e que eles, lá em cima, eles tinham viveres, as plantações não tinham, continuavam produzindo, enquanto nas cidades tudo tinha se dizimado. Eu não sei muito bem a história, mas existe essa história? Se existe, eu não conheço. Eu achei Se que fosse existe, mais... eu desconheço. Tá. Uma outra coisa. Tem algum mausoléu, o mestre Limãozinho perguntando, tem algum mausoléu referente ao sepultamento de Zumbi? Se tem, onde é que fica? Tem algum resto mortal de Zumbi? Alguma coisa assim? Não. 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 Nada. Nada. Que eu conheça, não. Uma outra coisa que quando eu visitei lá a cidade de União dos Palmares, né? Que é a cidade que fica ao pé da serra ali, isso. Eu achei, Messi, apesar das placas indicativas para onde se ir, que caminho seguir para chegar até lá, me parece que o país, de uma forma geral, podia explorar melhor, e até isso, digo isso em outros governos, né, governos com posições mais à esquerda, que tem na luta de Zumbi uma das suas referências. Eu acho que sempre faltou na história do Brasil mais cuidado com aquilo, com o platô lá e Palmares. Isso que eu pensei se reflete mesmo, porque parece que faltava assim, ó, para mim chegar lá, eu tive que perguntar em Maceió, não tinha até o ônibus ia uma vez por semana lá para cima, se não me engano, na quinta-feira ou na quarta-feira, e eu cheguei um dia depois. Parece que faltava alguma coisa a mais para se divulgar Palmares. Isso é uma impressão minha ou realmente faltou? Olha, eu vou falar uma coisa para você que talvez até já esteja meio que ultrapassada, mas é uma realidade. O racismo institucional, ele existe não só em Alagoas, mas em outros estados também, que eu já passei, que eu já convivi. Então, o racismo institucional, ele impede que essa nossa historicidade avance ao ponto de se cumprir leis. Então, vou citar apenas duas leis que eu como trabalhei durante um tempo num núcleo de identidade negra, a Lei 10.639, que ela é de 2003, o texto base dessa lei diz o seguinte: torna-se obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Esse é o texto base da Lei 10.639/03. Eu trabalhei, mestre, no Núcleo de Identidade Negra da Educação, visitando as escolas para se tratar dessa lei. As maiores barbáries que eu já vi na minha vida, eu aprendi nesse momento do que é o racismo. E é um racismo
às vezes velado, às vezes consciente e às vezes inconsciente. Olha, professor, na minha sala de aula eu tinha um problema de racismo. A menina negra não podia sentar do lado da menina branca, porque senão ia largar a tinta e a menina branca ia ficar preta. E como é que a senhora resolveu esse caso de racismo? Separei as duas, botei ela numa carteira separada da outra. Acabou o problema do racismo na sala de aula. Aí você vê uma professora dizer assim, fulaninha, a menina do cabelo crespo, olha só, coleguinha, a menina do cabelo liso. Cuide desse seu cabelo, já existe escova progressiva, creme de abacate, de chocolate, sei que lá, dizendo para a menina negra que para ela ficar bonita, ela tem que se espelhar na menina do cabelo liso. Então, o que é que você entende com isso? O racismo institucional é que pede que essa coisa vá à frente. Se é uma lei, por exemplo, a segunda lei, o Estatuto da Igualdade Racial, ele diz no seu texto que a capoeira deve estar no ambiente escolar, enquanto esporte, educação, cultura e lazer. É outra lei, 12.278, que também não é cumprida. Aí, o que é que a gente entende do porquê que não se enaltece mais a história do quilombo? O porquê que o turismo étnico-racial não é... Eu já recebi naquela serra americano, já recebi norte-americano, inglês, canadense, italiano, japonês e alemão. Eu já recebi lá. E aí eu perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos conhecer o local da história. Então, o estrangeiro ele tem mais interesse em conhecer essa história do que nós mesmos, que o racismo não permite. Você se dizer negro hoje é uma coisa ruim, né? Porque para você conseguir emprego fica difícil, né? Então você bota apelidos de pardo, né? Você diz que você é moreninho, marrom bombom, você dá apelido para a sua própria identidade racial. Isso aqui é tráfico, meu irmão. Então, quando você tem essa dificuldade, ou não, transporte alternativo, diariamente, de manhã à tarde até às 7 da noite, para ir para a União dos Palmares. Mas da cidade de União para a Serra da Barriga, você não tem à noite transporte. E durante o dia, se você for pegar um carro alternativo, você vai pagar 50, 30, de moto você vai pagar 15, 20 para te levar lá em cima. E quando chega no 20 de novembro, eles exploram mesmo. Ou você paga para subir e descer. Você imagina chegar uns ônibus de crianças carentes, né? Capoeirista, a maioria, crianças da periferia. Chegar lá tem que pagar R$4 para subir e R$4 para descer. Tudo bem que durante muitos anos eu fui com o maior prazer de subir aquilo ali a pé. Para mim, aquilo ali era como o muçulmano que vai à Meca. Para a União, a Serra da Barriga era meio assim para. Mas a chuva, às vezes no sol escaldante, poeira, como não tinha estrada, as crianças comendo poeira, chegavam lá com problema de asma, problema de poeira na cara dos carros que subiam. Então, tudo isso era uma dificuldade muito grande. Então, levamos vários anos para conseguir pavimentar aquela estrada e hoje está lá. Né? O projeto de fazer aquele parque está lá. A gente avançou, a luta continua. Mas essa sua identificação, ela é verdadeira. Ela existe. É o racismo institucional. Mestre, eu vou primeiro citar algumas pessoas aqui que entraram nesse momento. O contramestre Tchê, que estava também trabalhando, fazendo uma live, eu participei até o minuto que eu pude e corri para fazer a nossa aqui. O mestre Tonho Matéria está conosco aqui também, mandando um abraço a todos aqui. Quem mais aqui? Meu irmãozinho querido. Aí, algumas perguntas. Eu vou refazer, eu acho que é importante a gente frisar, porque algumas pessoas entraram depois, entraram no final, mais para o final da live, e não pegaram a parte inicial que o senhor comentou. E eu acho super importante que esses mitos sejam quebrados, que esses mitos
não apareçam mais. Então, vamos dizer, vou à pergunta. Boa noite. Dizem que Zumbi punia os negros que saíram do Quilombo. O senhor já comentou sobre isso, mas eu gostaria que o senhor reforçasse para que não ficasse, para que as dúvidas fossem redimidas, isso não voltasse mais. A figura dele não é bem a que contam. Isso procede? E a outra pergunta é: Zumbi tinha escravos? Essa pergunta o senhor já respondeu, mas ela já apareceu 3 vezes aqui. Então, eu acho que vamos dar novamente um espaço para responder essas perguntas, porque eu acho importante que a gente tire esses mitos da cabeça das pessoas, e é um momento que a gente tem aqui com o senhor, que, né, a gente tem outras entrevistas, provavelmente não vai poder fazer nova entrevista, ou até possa, né, mas eu gostaria que o senhor pudesse comentar sobre esses assuntos novamente. Olha, a história do Quilombo dos Palmares é oralidade. Você sabe que é oralidade, né? Mas existe, além da oralidade, existe também um discernimento. Existe também uma coisa chamada inteligência intuitiva, né? Então, vamos chamar assim de inteligência intuitiva. Qual foi a razão de se criar um quilombo? Qual foi a razão que o negro encontrou para fugir do cativeiro, das chicotadas, das cangalhas, das humilhações, dos estupros? Não era a liberdade? Então, quando o negro foge para um reduto onde ele passa a ser livre, por que ele vai ser escravo? Por que ele vai se submeter a maus tratos? Por que ele vai querer fugir da liberdade? Para ir para onde? Se ele tinha alimentação, se tinha água, se tinha conforto, se tinha segurança, se não existia maus tratos. Agora, existe um reinado? Existe. Se não tiver um rei para comandar, a coisa desanda, não se organiza, é uma organização política. Mas não quer dizer com isso que você passa a ser meu escravo, que você não possa sair do quilombo. 200 quilômetros de distância compõe um quilombo. Como é que agora eu vou precisar fugir para 210 metros ou 210 quilômetros, porque esses 200 não está bom para mim? Então, existe essa lógica de que Zumbi era... Mesmo porque Zumbi reinou pouco tempo. Gangazumba, sim. Gangazumba reinou quase 60 e poucos anos. E como é que agora querem botar estigmatizar o Zumbi, denigrir, querer fazer dele um feitor, um capitão do mar? Não, eu particularmente, além da oralidade, no meu entendimento, não existe justificativa para que isso acontecesse. Existia um reinado, existia a regra. Se você fosse pego estuprando, morte. Fosse matando, morte. E era punido exemplarmente. As reuniões na Casa dos Conselhos, com o chefe de Mocambo, era uma coisa séria. Agora, ali era todos pela liberdade. Todos pela liberdade. E não, eu não sou teu inimigo. Meu inimigo é o Domingos Jorge Velho, que quer me levar de volta para a senzala. Vamos treinar capoeira para estar preparado fisicamente para quando os caras vêm de derrubar ele, matar ele com um rabo de arraia na cabeça dele. Isso era o treinamento com essa finalidade, não um contra o outro. Hoje, mestre, muitas rodas de capoeira, a gente vê essa disputa de um querer ser mais do que o outro, e, no entanto, o que mais vale para mim, o jogo é, no final, abraçar e agradecer. Mas as pessoas ainda estão se degladiando como se o outro fosse seu inimigo. Qual é a finalidade? Não sei. Mas eu posso garantir para você, no meu entendimento, pelo que eu estudei, pela minha história de vida, nesses 65 anos, Zumbi não era o capitão do mato, não. Ele lutou pela liberdade do povo dele. Tanto ele como o Gangazumba. Perfeito, mestre. Eu acho que a gente... Mas, mestre, eu fiz questão de refazer a pergunta, porque eu acho que a gente tem que ouvir
ouvir de novo e ouvir novamente, para que isso não fique, que a gente não fique com dúvidas. Há um tempo atrás, eu li um livro, que eu não lembro nem quem é o livro, que ele desmistifica um monte de coisa, e ele conta isso, que zumbi era homossexual, não sei o quê. E eu gostaria, nesse momento, para me saudar o mestre Márcio, que chegou aqui, o mestre Márcio de São Paulo está conosco, e eu queria também, nesse momento, e aí, se o mestre Tonho Matéria estiver aí, eu queria convidar o mestre Tonho Matéria, porque ele também é um ativista, no qual eu respeito muito. Se ele quiser participar nesse finalzinho de live conosco aqui, para a gente poder ouvi-lo também, para falar, hoje não para cantar. Se o mestre Tonho Matéria estiver aí, contra o mestre Fly, pode enviar para ele o link. Mestre Tonho Matéria, se o senhor estiver por aí, por favor, venha dar sua contribuição aqui. Hoje não com música, mas se quiser cantar, a gente não. Mas venha conosco aqui. O Contramestre Fly está lhe enviando o link aí. Ali vai ser uma honra. Olha aí, ó, Mestre Tonho Matéria, ele está dizendo que está aqui. Mestre Tonho, dê uma olhadinha, então, acho que no seu WhatsApp, né? Fly está mandando pelo WhatsApp dele. Dê uma olhadinha no seu WhatsApp aí, que o Contramestre Fly está enviando o link para o senhor entrar conosco aqui. E antes de nós... Vai ser uma honra para mim, viu? Para todos nós, eu queria, antes de nós, então, irmos adiante, tem ali no pé do quilombo, antes de entrar, tem a mãe, como é o nome que o senhor falou? A mãe que ela tem a mãe Neide. Conte um pouco, isso, conte um pouquinho para nós, conte um pouquinho para nós da casa dela que nós tivemos ali, fizemos uma roda ali com ela também, e inclusive ela nos serviu um caldo sensacional, ela fez um trabalho também para abrir os caminhos para a nossa subida, e então eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho dessa relação, e eu tenho uma outra pergunta sobre... Aqui eu vou entrar num monte de erros e eu peço que o senhor me desculpe, porque eu não domino as religiões de matriz africana, mas tem uma outra coisa que se conta muito, é o ebó, que se chama a comida que se deixa para o santo. Como é o nome? Ebó. É isso, né? Ebó. Tem uma coisa que tá rolando na internet, e já veio diversas vezes, que aquilo ali é usado, a vela para iluminar os caminhos, a comida para os negros se alimentar, e a cachaça para eles aguentarem o frio. Existe alguma verdade? Me parece, é uma história muito bonita, mas me parece que ela não encaixa, né? É bonita, mas não encaixa. Então, eu gostaria que o senhor pudesse comentar sobre isso. Sobre as duas coisas, a mãe Neide e sobre o ebó. Bom, eu posso falar da mãe Neide com o maior carinho e amor do coração, porque eu já fui Ogã de salão da mãe Neide. Hoje eu sou evangélico. Olha aí quem chegou. Hoje eu sou evangélico, mas eu já fui Ogã da mãe Neide. Então, o carinho, a admiração... Mestre Tonho Matéria, salve a capoeira. Olha aí, salve, meu mestre. Mestre Cláudio. Olha, mestre Dunga, vou matar o senhor de inveja, viu? Vou matar um pouquinho. Joguei capoeira com o mestre Tonho Matéria na Serra da Barriga. Aí o senhor me quebra, mestre. Aí o senhor me quebra. E sabe... Agora você... Essa não é a maior, não, hein? Essa não é a maior. Adivinha o único amigo que eu recebi na Serra, que eu doei de presente, um pé de imbiriba nativa da Serra. Adivinha para quem que eu dei essa muda? Aí eu vou invejar. O único, eu vou pedir licença. Vou pedir licença para todos para ir fazer uma inveja. Eu quero uma dessas também.
Eu queria Mestre, pelo Face. ó, É um prazer enorme, Face viu, é falar mais com esse fácil. mestre aí. Muito tempo que não ouvia. Mestre Cláudio, vamos abrir um espaço para o mestre Tonho Matéria falar sobre essas questões, só um espacinho. Depois eu quero que o senhor volte ali na questão do ebó, tá? Para falar sobre isso que se coloca nas redes. Mestre Tonho Matéria, eu gostaria que o senhor pudesse falar também sobre a questão, sobre essas questões que foram colocadas hoje na live, questão racismo, questão estrutural, questão de não valorização. Eu sei que o senhor tem um discurso bastante elaborado sobre isso e gostaria de ouvir o senhor. E muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco nessa noite aqui. Fique à vontade, mestre. Sou eu? Isso mesmo, senhor. Sim. Rapaz, eu escrevi até falando que o racista ele sempre desconstrói a nossa história. E como a voz dele segue ecoando mais rápido, porque ele tem um poder midiático maior e melhor do que nós da comunidade negra, e eles escrevem livros, eles fazem filmes, então ele desconstrói de tanta forma que a mentira dele passa a ser uma verdade, e o nosso povo passa a não acreditar no potencial dos nossos. Se Zumbi tinha escravo, é sinal que todos nós, mestres de capoeira, também temos escravos. Porque nós somos a liderança que o Zumbi foi quando era um dos líderes no Quilombo dos Palmares. O nosso Palmares não acabou. Ele continua nas rodas de capoeira, ele continua nas comunidades, ele continua na luta do enfrentamento contra o sistema, contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação. Nós somos a extensão de Zumbi. E se Zumbi tinha escravo, é sinal que nós também estamos ainda escravizando os nossos alunos, os nossos mestres, quando a gente não vai ver os nossos mestres, quando a gente não respeita os mestres na roda de capoeira, que a gente quer passar na frente, que a gente quer tomar o timbal dos mestres mais velhos, que a gente quer tomar o canto do mestre mais velho. Então, tudo isso que acontece, que o racista vem e desconstrói uma história de um legado que levou mais de 100 anos de luta, de resistência. Não foi fácil, 40 negros saírem mata dentro, sabe? Se adentrar naquela serra e naquele espaço como somos hoje. Então, isso não foi fácil para aquele momento. Zumbi, Gangazumba. Zumbi não, que ainda não tinha nem existido ainda naquele momento. Mas de Gangazumba e tantos outros aqueles que lhe acompanhavam, que depois vieram outros e outros negros e negras, como Dandara, como Zumbi, como Aquatirene, e tantos que conseguiram construir um reino, né, que era chamado do reino de macaco, né, que era a capital, na verdade, né, dessa luta de resistência. E isso é uma continuidade ainda quando a gente chega no Pau Miúdo, quando a gente vê aquela favela, quando a gente chega no Rio de Janeiro, o véu, quando a gente mocinha, tudo isso é Palmares. Eu acho que a internet... trancou lá a imagem do mestre. Mas vamos voltar, então. Eu acho que tu podia conversar com o mestre aí, contra o mestre Fly. Sim. E vamos voltar ao mestre Cláudio, de repente tirar e para ele poder voltar. Vamos voltar ao mestre Cláudio para ele nos explicar qual é a visão dele a respeito do ebó, então. Se as velas servem para iluminar o caminho, se a bebida serve para aquecer e se a comida serve para alimentar os escravos que estavam subindo para Quilombo. Por favor, mestre, fique à vontade. Olha, evidentemente que existe a oralidade, que deve levar em consideração, e ela difere de religião para religião, até mesmo dentro do candomblé, dentro da Umbanda, né? Dentro de outras religiosidades de matriz africana, ela também tem as suas histórias, vamos dizer assim. Por exemplo, na Serra da Barriga é feito
umas oferendas, vamos chamar o ebó, nesse caso, de oferendas, para os eguns que ali viveram. Eguns são almas. Então, dentro do fundamento religioso, que é feito toda madrugada do dia 20 de novembro, às 4 horas da manhã, que para alguns tinha o nome de Axexê, mas é equivocado esse termo Axexê, porque o Axexê é feito para quem teve vida terrena. Por exemplo, aquela mãe de santo que morre, ela durante 7 anos tem que fazer uma oferenda para o espírito dessa mãe de santo que morreu durante 7 anos. Já ali, não é um axexê para uma pessoa A, B ou C. Ali foram para todas as almas que ali viveram. Então, nós vamos chamar de oferendas. Oferendas com comidas brancas. O branco significa paz. Então, como é um momento de se refletir sobre a mortandade que existiu naquele lugar, é ofertado pipoca, canjica, todas as comidas brancas que existem são colocadas para os eguns. São essas almas que viveram ali. Até aí deu para entender, né? Agora, se hoje é ofertada alguma bebida, se é ofertada alguma comida, já é uma coisa atual, que vai de casa para casa. Entenderam? Existe essa diferença hoje para aquela época. Então, a mãe Neide, que foi minha mãe de santo, era uma pessoa extremamente consciente. Naquele lugar é ofertado pipoca, canjica, todas as comidas brancas. Tem retorno, mestre, tem retorno. Posso seguir falando. É um retorno só que está acontecendo. Pronto. Ela é uma pessoa que trabalha muito pelos carentes, pelas pessoas de menor poder aquisitivo. Para vocês terem ideia, que em 2010 aconteceu uma enchente em União dos Palmares, eu morava nessa época, muita gente estava levando cesta básica, e aí eu pergunto, se você perder o teu fogão, teu botijão de gás, o que você vai cozinhar com a cesta básica? Pois a mãe Neide, no centro espírita dela, ela cozinhava até 2 horas da manhã, todo dia, para entregar as quentinhas para o povo que foi vítima das enchentes. Ela fez campanha. Eu trabalhava na Fundação Palmares nessa época, e eu tinha uma Hilux, que ela cozinhava, eu botava na Hilux e saía para distribuir. Mantas, cobertas, roupas, que vinham de São Paulo, que vinham de todos os cantos do Brasil. Esta mulher é para tirar o chapéu para ela 10 vezes. Então, eu estou falando da mãe Neide enquanto ser humano, que ela é comendadora, eu também sou comendador 2 vezes, ela é comendadora, ela é uma pessoa que tem um carisma fantástico, não é partidária política, todos os políticos que vão mudando chegam lá e se apaixonam por ela. Ela sempre, quem serve, que cozinha, recebe para cozinhar para aquelas 5.000 pessoas que sobem a serra. Era uma pessoa de um coração enorme. E com relação ao ebó, que eu não chamo de ebó é feito para a entidade e não para o ser humano. Eu não faço ebó para você comer. Eu faço ebó para alimentar o santo, a entidade a qual eu sou filho de Ori, de meu orixá. Percebe? Não é para o mestre Dunga. Mestre Dunga não é. Ou é você algum orixá e eu não conheço? Então... Esse aí é um Exu dordeiro, mestre. Sobre as religiões, nesse assunto, mestre Cláudio, o meu consultor é o Contramestre Fly. Ele sabe muito mais sobre as religiões de matriz africana do que eu. Eu sou... Não, assim, ó, eu sou realmente, e aí digo com toda tranquilidade, eu não conheço. Eu sou curioso, de vez em quando eu faço algumas perguntas, e fiz essa pergunta justamente
porque no Facebook rolava muito isso, as comidas que eram deixadas eram para os escravos que fugiam. E aí, depois, com o passar do tempo, elas viraram comidas para as entidades, no fundo, né? Que as velas que estavam ali, elas iluminavam os caminhos que os negros deviam correr, né? A cachaça que ali era deixada era para aquecer o negro nas noites frias, quando ele fugia da senzala para o quilombo, né? Então, é isso. Essa é a minha pergunta. Agora... Sim. Isso é real. Isso é real. Agora, quando você fala em ebó, é outra coisa. Ebó é a comida que você dá para o santo. Perfeito. Então, quer dizer... Então, quer dizer que essas comidas poderiam realmente servir para os negros ascender para o quilombo, é isso? Essa é a minha pergunta. Sim, agora... sim. Para chegar, por exemplo, na Serra da Barriga, mestre, é uma média de 1 mês por dentro da mata, com animais ferozes. Os índios conheciam as matas. Era eles que, no início do quilombo, levavam os negros capturados para lá para cima. Então, os índios tiveram um papel muito importante. Eu defendo a teoria de que a capoeira ela é tão indígena quanto negra. O nome de origem, o termo, é um termo tupi-guarani, caá, mato, poeira, cortado. E aí, com o sotaque português, ficou capoeira, capoeira. Mas a origem do termo é caá, mato, poeira, cortado. Então, os primeiros que viveram ali na Serra da Barriga eram índios. Então, houve a miscigenação. Para mim, a capoeira ela nasceu da missão de 3 culturas. A branca, que são a musicalidade, são as chulas. O nome chula é de origem portuguesa. Assim como tem um fado português, tem as chulas. Então, no meu entender, né, na minha humildade toda, porque eu não vou dizer para vocês, eu estou aprendendo todo dia em cada live que eu participo. Eu tenho aprendido muito, como nunca antes eu aprendi, como nessa quarentena. A quarentena tem servido para mim aprender muita coisa. Aí, evidentemente, você faz as filtragens e você absorve aquilo que você entende que é sensato, você entende que faz sentido, você entende que tem alguma coisa a ver com aquela nossa história, e aí você assimila, guarda e passa a ser um repassador, né? Porque eu, como educador, eu já ensinei durante os primeiros anos da minha profissão que a capoeira nasceu na África. Depois eu perguntei, comecei a me perguntar, na África, me diga um nome de um golpe, o mais primitivo que seja, que tenha origem africana. Teve um momento que disseram a capoeira nasceu na senzala, os negros eram obrigados a dançar, para correr de dança. O cara não corria de tristeza, não corria de chibata. Aí eu pergunto, eu levo você para um trabalho pesado, acorrentado, quando você volta, eu tiro as correntes e mando você dançar, para você desenvolver uma luta de libertação contra mim. Então, muitas coisas eu comecei a questionar, até chegar à conclusão que, para mim, ela nasceu no quilombo, que era o único espaço, território que teve condição de aprender uma luta de libertação. Essa é a minha opinião. Evidentemente que eu de várias outras dessas que eu respeito, mas eu fico caminhando. Tá, mestre Cláudio, eu vou fazer então agora, vou passar a palavra para o mestre Tonho Matéria, para nós podermos fazer as considerações finais, e eu gostaria de ouvir a conclusão do mestre Tonho Matéria sobre o assunto, e depois eu vou passar para o mestre Cláudio também fazer as suas considerações finais, e aí nós vamos, apesar dos pedidos incessantes do pessoal que está nos assistindo para continuar a live, a gente precisa encerrar ela. Mas, mestre Tonho Matéria, se o senhor está, se a sua internet ajudar, o senhor pode fazer suas considerações finais aí. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, mestre Tonho Matéria. Mestre Fly,
Estamos lhe ouvindo, possa falar. Dunga, Estamos lhe ouvindo, mestre, pode eu falar. não consigo ouvir os senhores. Pode falar, pode falar. Eu não estou conseguindo ouvir os senhores direito. Tá tendo uma... Não estou conseguindo... Ver se consegue aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá? O mestre Dunga fez alguma pergunta, eu não ouvi. Mestre, eu gostaria que o senhor, como nós estamos encerrando a live, Alô? o senhor pudesse... Alô? O senhor está me ouvindo? Pouco agora. Tá. Eu gostaria que o senhor pudesse concluir a sua fala. Para ver. Tá? Que o senhor pudesse concluir a sua fala, porque nós estamos encerrando o nosso programa. Então, o senhor ficasse à vontade para concluir a sua fala a respeito do racismo, a respeito do que o senhor estava falando. Que o senhor pudesse concluir. É isso que eu lhe passo agora. Fala aí para eu ver se eu vou aumentar aqui o meu laptop, para ver se eu consigo ouvir do laptop. Sim. A gente gostaria... Está ouvindo? Ele está ouvindo o delay lá para poder... Pode fazer a sua fala obrigado. Final, mestre Tonho. É isso que eu quero dizer, que o Brasil ele é completamente racista, né? Todas as ações da cultura poeira, no samba, seja ela o bloco afro, né? A gente passa para eles... O mestre ainda está com problema lá na internet. Estou te ouvindo pelo laptop, no celular eu não consigo. Pronto, vocês estão... Está oscilando. Está dando um delay bem grande lá para ele. Vocês me ouvem aí? Sim. Eu tô... Tá meio... Não sei se é meu celular... Eu vou passar, então, a palavra... quem sabe nos dados móveis o mestre Tonho Matrê pudesse... mas a gente fala... o mestre Tossa disse que pena que está travando, e a gente realmente sente uma pena, porque a gente queria ouvir o mestre, mas logo a gente vai convidar o mestre Tonho Matrê para fazer uma live com ele, falando sobre as questões do racismo e os problemas que o mestre também participou. Logo a gente marca uma com ele, para a gente poder falar sobre isso. Mestra Felina também está conosco. Muito obrigado, mestra Felina, por ficar até agora. Mestre Cláudio, eu já vou encerrar minhas palavras aqui, agradecendo a sua disponibilidade, e vou passar a palavra para o senhor poder encerrar essa live. Contra mestre Fly, quer falar alguma coisa antes do mestre Cláudio encerrar? Fique à vontade, então. Só passar para o pessoal a nossa agenda da semana. Perfeito. Amanhã, mestre Fumaça vai estar batendo um papo conosco. Dia 1º, deixa eu só colocar maior aqui, isso. Dia 1º, quarta-feira, mestre Zambi, falando sobre capoeira e emancipação, uma perspectiva em dança. Na quinta-feira, dia 2, mestre Paulão de Brasília. Na sexta-feira, não percam, nós teremos 2 lives muito bacanas também, de tarde às 15 horas. Provavelmente essa live, para quem gosta de live comprida, essa vai ser boa. Estamos prevendo aí umas 3 horas de live com o professor, doutor, historiador Carlos Eugênio Líbano. Para quem tem aí curiosidades e perguntas para fazer sobre
sobre a história da capoeira, tá aí uma grande oportunidade. Sexta-feira, às 15 horas, historiador Carlos Eugênio Líbano, e às 21 horas, o mestre Jogo de Dentro de João Pequeno. Ah, tá. Esse aqui é da outra semana. Bom, não vou falar da outra semana, só até essa semana. Então são esses aí. Muito obrigado. Então a gente passa a palavra para encerrar nossa live de hoje para o mestre Cláudio, já agradecendo a disponibilidade, toda essa fonte de informações que o mestre Cláudio nos disponibilizou na noite de hoje. E a gente vai marcar, como estou em matéria, assim que der, para a gente poder bater um papo com ele sobre essas questões de racismo, e a gente vai deixar marcado aqui, agendado, uma live com ele para poder garantir a fala do mestre em matéria. Mestre Cláudio, as suas considerações finais para encerrar a nossa live de hoje dentro no maior alto astral, mestre. Fique à vontade. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Não sou a Xuxa, não, mas foi muito bom estar com vocês. E já vou pedindo perdão ao Líbano. Se eu tiver falado alguma coisa que ele com certeza vai discordar. Eita, ainda bem que eu falei antes dele, né? Porque se ele fosse falar depois, eu ia ficar calado, mudo. Então, eu quero agradecer mesmo de coração. A minha oralidade, os meus estudos que me levaram até aqui, e com certeza eu vou continuar estudando, vou continuar aprendendo. Vocês são pessoas que têm o meu respeito muito grande pelo trabalho que vocês fazem pela capoeira. Confesso a vocês que eu estou assistindo tudo mudo. Eu só vejo lá, o mestre Cláudio entrou e eu fico calado, porque é melhor. Deus deu ao homem 2 orelhas e uma boca para falar o dobro, ouvir o dobro do que fala, né? E eu estou ouvindo e estou aprendendo muito com vocês, através de vocês. Então, eu estou muito grato pela essa oportunidade, por vocês terem me ouvido falar um pouco daquilo que eu acho, do que eu penso, daquilo que eu estudei. E espero que eu não esteja muito errado quando o Líbano estiver aí. Aquele mestre lá falando besteira. Porque vocês sabem, né? Historiador é historiador, né? Um mestre de capoeira, professor de educação física, não fala muita coisa, não. Então, é muito pequeno meus conhecimentos, mas eu amo muito aquilo que eu faço, né? Hoje eu estou coordenando aqui em Maceió o projeto Ginga Capoeira, o mestre Besourão, que está aí presente, o mestre Petute fazem parte desse projeto. Estamos muito felizes com o resultado, né, que a capoeira está tendo nas escolas, com as crianças excepcionais, crianças com autismo, com síndrome de Down. Está sendo um sucesso o trabalho que a gente está fazendo na escola, e para mim isso é fundamental, né, que eu amo muito ver o resultado, né? A ponta lá é que se beneficia daquilo que a gente leva anos estudando, e hoje a gente faz essas crianças felizes. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe e continue iluminando o caminho de vocês, como tem sido até agora, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. Muito obrigado, mestre. Eu queria dizer, o mestre Tosta e o senhor falando que esse programa é um sucesso, mas na verdade, assim, hoje todos os programas, eu tenho acompanhado diversas lives, inclusive as lives do mestre Tosta, e todas elas são recheadas de conhecimento. A gente, só por uma conversa nossa, eu e contra Mestre Fly, a gente começou antes de alguns, teve uma proposta um pouco diferente, e hoje está todo mundo com a mesma proposta, e isso é excelente. A gente quer que mais pessoas possam fazer isso. Né? A gente não está fazendo nada demais. A gente deu a sorte de escolher os entrevistados certos. Eu acho que essa é a nossa grande sacada minha do Contra Mestre Fly, e aí ele tem a parcela de culpa também, por essas escolhas dos entrevistados. Como foi hoje com o mestre Cláudio, que nos brindou com excelente histórias a respeito do Quilombo, a respeito de Zumbi, e é isso aí. Então, a todos uma boa noite, muito obrigado. É isso, minha parte é isso. Muito obrigado, mestre Cláudio, muito obrigado a todos que nos acompanharam.
Valeu, obrigado a vocês. Até. Até.